Som. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, então, irmãos. Um dia muito especial hoje para a capela, né? Coordenação do nosso maravilhoso irmão Jean e do nosso diácono também, certo? Valdir. Então é um momento de muita felicidade ali que nós vamos louvar ao Senhor juntos. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Salmos, capítulo número 2. Diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos a nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em poucos se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos que nele se refugiam. Então é o salmo do ungido do Senhor Jesus Cristo, que recebeu cada pedaço da terra por sua possessão e reina por todos e por tudo. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui, Senhor, por dar saúde a cada um de nós, por nos dar condições de glorificar o Teu nome, Senhor. Se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe aqui. Se nos acordamos hoje é porque o Senhor nos deu a bênção de nos levantar e poder glorificar o Teu nome, Senhor. Que o Senhor seja exaltado nesse dia, que o Senhor seja glorificado através da Tua igreja, Senhor, que venhamos render louvores ao Teu nome, pois Tu és santo e digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. Amém, irmãos? Vamos cantar juntos ao Senhor. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca,
aqui, sempre recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Cantamos. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Deus seja louvado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por seu amor. Que mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo,
Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. O Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. Seja bem-vindo, Alisson, né, depois da licença paternidade, né? A Jéssica, que tem o bebê, e o Alisson é que tira a licença, né? Então seja bem-vindo de volta, Alisson. Deus te abençoe. Muito bom contar com todos os obreiros, né, da igreja Apóstolos. Pode sentar, meus irmãos. Hoje é domingo, graças a Deus. Hoje é domingo e nós louvamos ao Senhor por sua infinita graça. O Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é maravilhoso. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, nós estamos na nossa jornada, né, para aprender sobre o livro de Apocalipse. Quero também dar as boas-vindas ao meu irmão, né, o casal que está aqui hoje com a gente, o pastor Daniel, a Ingrid e a Ana Luísa, né? Pastor Daniel, a sua esposa Ingrid, e a filhinha, bebezinho, né, a Ana Luísa. O pastor Daniel, ele é pastor, um dos pastores da igreja Vintage, do meu amigo pastor Jack, né? Ele tem um nome, o Jack tem um nome meio assustador, mas ele é gente boa, né? Do meu amigo pastor Jack, que eu pedi, né, para que ele enviasse um representante da igreja para estar conosco aqui, né, oficializando a nossa nomeação a novos obreiros, a novos ministros. Então, o pastor Daniel vai depois, né, nos acompanhar aqui. Seja bem-vindo, Daniel, seja bem-vinda, Ingrid, e seja bem-vinda, Ana Luísa. Deus abençoe. E todos sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Que maravilha ter vocês aqui, todos vocês, os convidados, né, os irmãos, amigos, enfim, todos sejam bem-vindos. Confesso para vocês que eu prego a palavra e venho aqui na frente desde 1983, faz muito tempo, eu era pós-adolescente na época. Mas toda vez que eu venho aqui, eu fico, né, para começar, muito tímido, eu não sei muito o que falar, então me desculpem, aqui eu começo meio trancado aí, tá bom? Mas depois a gente se ajeita. Apocalipse capítulo 5, meus irmãos, nós vamos fazer como a gente sempre faz, ir lendo, né, conforme a exposição da palavra, né, vai acontecendo. Nós vamos, então, lendo, né, conforme a gente vai avançando, né, na exposição das Escrituras. Graças a Deus, louvamos a Deus por sua bondade, louvamos a Deus por seu amor, louvamos a Deus por sua infinita misericórdia. O Senhor sempre é bom, o Senhor sempre é bom. Apocalipse capítulo 5 diz assim, primeiro versículo: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Meus irmãos, esse texto, né, de Apocalipse, ele é um texto que nos desafia, porque é um texto que fala sobre a adoração, né, a Deus. É um texto que fala sobre o que acontece, né, naquilo que nós chamamos de céu, né, na glória, junto ao trono de Deus. O que acontece lá? Na semana passada, meus irmãos, nós vimos que os seres celestiais, Deus criou, né, os seres celestiais de uma forma gloriosa, junto com a sua criação, e todos os seres celestiais, eles são criaturas de Deus, né? São criaturas de Deus, e alguns desses seres celestiais, eles foram criados e tiveram a missão, né, de mediar
a antiga aliança, por isso que no Antigo Testamento a gente vê, né, tanta ação de anjos, de seres celestiais, a gente vê a ação deles. Mas com a vinda do Senhor Jesus, esta mediação ela termina, né? Tanto que esses seres celestiais eles se curvam e jogam as suas coroas, né, diante do Cordeiro e cantam, aquele que está sentado, né, deixa eu voltar aqui, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir. Nesse momento, então, é a adoração ao Cordeiro depois que ele consuma a obra, né? E nós vimos também que os seres celestiais, né, os 24 anciãos, eles são símbolo de todas as autoridades espirituais, os principados, potestades que governam, ou que ajudam no governo de Deus, porque Deus, ele comissiona, né? Ele delega, ele autoriza, ele dá autoridade a obreiros, né, que agem no universo. E a palavra ancião, né, é a mesma palavra que a gente usa para presbítero, uma pessoa mais velha, uma pessoa com autoridade, uma pessoa com idoneidade. E esses anciãos, então, eles são seres celestiais de altas categorias, de altas autoridades. E, por exemplo, a gente ouve todo dia alguém fala no diabo, né? Todo dia alguém fala no diabo, alguém fala ou manda ele para o inferno, ou diz que ele está no inferno, ou chama alguém de diabo, ou fica com medo do diabo. Enfim, o diabo ele faz parte, né, da linguagem das pessoas, né? E o diabo ele fazia parte, né, dessas autoridades, ele também é um principado, ele também é uma potestade, né, se bem que ele é uma potestade do mal, né, mas existem potestades, principais potestades, né, que agem para o bem. Mas todos esses seres, meus irmãos, eles agem, né, de uma forma, segundo a autoridade divina. Não há um ser autônomo no universo, ninguém é autônomo. E se alguém tem a ilusão, né, de ser autônomo, se equivoca, né, porque não há liberdade absoluta, porque só Deus é livre, só Deus é livre. E esses seres, então, essas autoridades, elas se curvam perante o Cordeiro e jogam suas coroas diante dele, dizendo que agora, a partir da morte do Senhor, né, então, tudo pertence ao Senhor. E o capítulo 5, né, a autoridade toda pertence a Jesus. E no capítulo 5, nós temos a continuação desse relato, porque lembrem que na Bíblia, né, não existia, quando ela foi escrita, não existia capítulos e versículos. Os únicos livros que desde o início tiveram capítulos e versículos foram os livros poéticos, né? Por exemplo, Salmos e Provérbios sempre tiveram, os Salmos, por ser cânticos e orações individuais, sempre foram numerados. Mas no capítulo 5, meus irmãos, quando fala, né, aqui, nós vamos ver no texto que diante do trono no meio do trono havia seres viventes, um cordeiro como sido morto, ele tinha 7 chifres, 7 olhos. Nós vamos entender hoje que esse texto vai falar sobre, é uma descrição poética, numa linguagem apocalíptica, sobre o que aconteceu na cruz. Então esse texto, ele fala sobre a redenção, sobre a salvação, e ele vai começar a falar dos 7 selos. O que são os 7 selos? Tem muita gente na internet, meus irmãos, e em igrejas e pregadores, né, falando dos 7 selos, e eu fico impressionado como tem interpretações diferentes. Eu já disse para vocês que eu já tive 100 livros sobre Apocalipse. Hoje eu tenho bem menos, 5, 6 só. Mas cada um deles tem uma interpretação diferente. E eu disse para vocês, né, que estão me acompanhando domingo após domingo, que a nossa interpretação aqui é a real, tá? É a real. Então pode confiar, porque ela tem sentido. Vocês vão ver que tem sentido. Então esse livro fala dos 7 selos, do início da revelação dos 7 selos. E eu já vou resumir para vocês o que é ou o que são os 7 selos. Irmãos, os 7 selos é a história do pecado humano. É
ele descreve a evolução do pecado humano. Quando nós formos ver o capítulo 6, dos 4 cavaleiros, nós vamos ver que os 4 cavaleiros é a descrição de como a humanidade foi criada, né, sem pecado, e como ela evoluiu para uma decadência extrema, está evoluindo para uma decadência extrema, mas paralelo a isso, é uma obra de redenção sendo efetuada na própria história, onde um dia toda a crise vai ser vencida, né, pela obra de redenção. E o Apocalipse, capítulo 5, é um resumo disso tudo. Então, vamos acompanhar esse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse texto vai nos dizer que a fonte da revelação é aquele que se assenta no trono. Vi na mão direita, verso 1, daquele que está sentado no trono, que é Deus, o Criador, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este livro é isso que nós temos nas mãos, é a história da redenção. E a história da redenção nada mais é do que a história de pecado, ela vai narrar os pecados da humanidade. A coisa mais horrenda que aconteceu no universo foi a invenção do pecado. E esse que se assenta no trono, ele tem esse livro escrito por dentro e por fora, um livro completo, ele é selado com 7 selos, porque esses selos precisam ser abertos, esse livro precisa ser interpretado, esse livro precisa ser cumprido, porque todo livro é uma profecia, é mandamento e é profecia. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a fonte da revelação é Deus, e nós não podemos ter nada fora dessa revelação a respeito de Deus. Por exemplo, algumas pessoas dizem, eu acredito em Jesus, mas não acredito na Bíblia. Ou, como tem agora alguns pregadores falando, eu acredito em Jesus, mas não na palavra. Pessoal, se não fosse a palavra, nós não teríamos a revelação sobre Jesus. A palavra que revela Jesus. A gente conhece Jesus por causa da palavra. Mas em segundo lugar, meus irmãos, esse texto vai mostrar que houve uma rebelião geradora do pecado. O verso 2 diz assim, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? O anjo forte, meus irmãos, na Bíblia, sempre quando fala em anjo forte, em homem forte, é Satanás. É aquele que inventou o pecado, é aquele que inventou a queda. E esse anjo forte lança um desafio também. Quem é digno? Quem vai ser capaz de desatar os selos? Como se não houvesse, como se a rebelião dele, né, não tivesse solução mais, acabou. Deus foi desafiado, esse anjo forte sempre se considerou forte, e no Apocalipse ele vai se manifestar várias vezes, na história se revela várias vezes, e ele se acha um inimigo de Deus, mas todo mundo sabe que Deus não tem inimigos, né? Porque Deus é Deus, mas não podendo ser inimigo de Deus, ele é inimigo daqueles que servem a Deus, porque no seu desafio, quem vai servir a Deus a partir de agora, depois, né, desse manifesto contra Deus que ele fez, em algum ponto, né, da história de salvação, que a gente não pode especificar quando se foi antes da criação, depois da criação de Gênesis 1, né, talvez tenha sido junto, né, ou depois, quando todo mundo, Jó diz que quando Deus criava as coisas, os anjos cantavam e celebravam, né, quem sabe esse rebelde, esse desgraçado, assim, infeliz, né, cósmico, ele estava também celebrando, mas depois ele se rebela, a gente não sabe, mas ele se rebelou, e essa rebelião, né, por que ele é um anjo forte? Porque ele era um principado celestial, ele era provavelmente um querubim, né, uma grande autoridade, mas ele tem autoridade, tanta autoridade que ele convence, né, boa parte, e ainda convence a maior parte da humanidade a seguir, não a ele, porque as pessoas na verdade não seguem ele, mas seguem digamos assim, a cultura dele, né? As ideias dele, a ideologia dele. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto vai nos revelar que desde a eternidade o Cordeiro de Deus já havia sido designado para efetuar a redenção. E nós acreditamos, né, que antes que houvesse a queda, como Deus sabe todas as coisas
Deus sabe o futuro, apesar de alguns, né, duvidarem que Deus sabe o futuro, porque Deus não pode saber o que não existe, né? Mas, biblicamente falando, nós acreditamos sim que Deus não apenas sabe o futuro, mas Ele conhece o futuro, né? Então, desde a eternidade, o Cordeiro de Deus já havia sido designado para haver redenção, ou seja, a rebelião, o pecado, a queda, o mal não pegou Deus de surpresa, porque antes que houvesse o problema, Deus já tinha a solução para o problema. Isso deve nos levar a glorificar a Deus, amém? Amém. Olha só, verso 3, 4 e 5. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João falando, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. O desafio lançado pelo anjo forte foi um golpe fatal na criação, porque na criação ninguém poderia resolver, não havia solução entre as criaturas. Verso 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quando ele diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, João, que chorava, entendeu, porque ele era um judeu, ele era um israelita, ele conhecia esses termos. Todo mundo esperava o leão da tribo de Judá, todo mundo esperava a raiz de Davi, e João já sabia que era Jesus, e ele disse, o ancião disse, esse ser celestial, essa autoridade, esse principado, disse, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, ou seja, ele venceu para abrir os 7 selos, ou seja, ele venceu para vencer o pecado, ele venceu para trazer a redenção, ele venceu para solucionar esse problema que ninguém consegue resolver, que ninguém consegue solucionar. Em quarto lugar, meus irmãos, a morte do Cordeiro de Deus é o evangelho anunciado ao mundo. Isso está descrito no verso 6 de uma forma, a partir de hoje, muito clara para todos nós, para todos vocês. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Nós já sabemos que é Jesus o Cordeiro de Deus. Ele tinha 7 chifres. Chifres é poder, né? Poder total. Então, na cultura antiga, o chifre chifre e poder era a mesma palavra, porque chifre era um poder. Então, por exemplo, vocês lembram que até bem pouco tempo, né, quando se desenhava uma estátua, por exemplo, na Renascença, Miguel Ângelo, né, ele desenhava Moisés, Davi, né, com chifres. Vocês lembram? Quem estudou aí um pouco lembra. Por quê? Porque até aquela época chifre era a autoridade. Hoje, se alguém desenhar um homem com chifre, dá um problemão, né? Mas na época, desenhar um homem com chifre era um elogio. Né? Elogio, o chifre era poder. Tanto que os vikings, né? Os vikings, eles faziam seus capacetes, quanto maior o chifre, mais medo ele colocava nos seus adversários. Então o chifre, ele era um símbolo de autoridade. E o cordeiro ter 7 chifres significa que ele é todo poderoso. E quando Jesus diz, eis que todo poder me foi dado no céu e na terra, ele está dizendo, os chifres são meus, o poder todo é meu. Como a cultura muda, né? Como a cultura muda, impressionante. Mas esses 7 chifres significa que ele tem todo o poder, bem como 7 olhos, ou seja, ele enxerga tudo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele tem, né, a onipotência e tem onisciência. E esses 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, quando Jesus morreu, ele recebeu toda a autoridade, mas ele enviou o Espírito Santo, e esses 7 Espíritos de Deus é o Espírito de Deus enviado para a terra, para que o Evangelho seja pregado, para que essa mensagem do Cordeiro seja pregada por todo mundo, com poder, e esse poder foi dado por Cristo ao Espírito Santo, que hoje está conosco aqui, graças a Deus, por isso nós somos igreja. Amém. Coisa linda vocês dizendo amém com a palavra. Em quinto lugar e último, meus irmãos, esse texto vai nos mostrar aquilo que nós já antecipamos semana passada. A redenção por meio do Cordeiro de Deus redime todo o universo da queda. A redenção, meus irmãos, foi Jesus Cristo morrendo na cruz, foi, digamos assim,
A gente tem aqui, né, a história humana que vem, né, agora tem uma bobagem na internet chamada Ratanabá, né, você já deve ter lido por aí, né, que descobriram na Amazônia uma cidade de 400 milhões de anos, que era a capital da Terra, né, que lá tem ouro escondido e que isso vai tornar o Brasil o país mais rico do mundo. Tem profetas, inclusive os evangélicos, falando isso, né, que é 400 milhões, olha, 400 milhões de anos, meus irmãos, acho que nem diabo existia ainda 400 milhões de anos. 400 milhões de anos, nem Satanás tinha caído ainda, 400 milhões de anos não tinha nem dinossauro ainda, acho que nem o sal existia, né? E os caras estão falando uma cidade de 400 milhões de anos, que era a capital da Terra, uma cidade que tinha túneis, né? Que ligava a toda a Terra a túneis. Então o túnel que sai da Amazônia vai até a Austrália, por baixo do mar, né? E o pessoal está dizendo, meu Deus, quanta bobagem. Quanta bobagem. É muita bobagem. Que existiu uma civilização no Amazonas, né, lá na selva, isso é claro que teve, né, há 800 mil anos antes de Cristo, 800 mil anos, já estou eu aqui também, né, fazendo uma fake histórica aqui, mas há 800 anos antes de Cristo, há 400 anos antes de Cristo, há 400 anos depois de Cristo também havia civilizações, mas 400 milhões de anos, meus irmãos. É para surtar qualquer pessoa que estuda a sério. Mas, meus irmãos, a redenção, ela trouxe, né, ela redime todo o universo da queda, a história toda. Então, quando a gente pensa em história, a gente pensa em, sei lá, 100 mil anos. A humanidade, talvez, alguns dependem de 6 mil anos atrás, outros 20 mil anos atrás. Alguns são chamados adeptos da Terra Jovem, né, que a humanidade tem 6 mil anos. Eu defendo uma Terra-média, né, como Tolkien, né, Senhor dos Anéis, Terra-média. Eu defendo uma Terra-média, aí a humanidade 20, 30 mil anos, por aí. Né? Mas a história tem passado, presente e futuro, e também tem a dimensão atemporal, tem a dimensão, as dimensões espirituais. E quando Jesus morre, quando o Cordeiro morre, ele redime tudo, toda a história e todas as dimensões. É isso que o verso 7 em diante diz. Veio, pois, e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse tomou não é uma violência, esse tomou recebeu, né? Tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, ou seja, quando a redenção se consumiu, quando Jesus assumiu para si a missão de salvar a humanidade, redimir o universo, vencer o pecado por meio da sua morte, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, se renderam diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui é Jesus morrendo na cruz, aqui é Jesus ressuscitando, e todos os seres celestiais, em primeiro lugar, antes de qualquer ser humano, antes de Maria Madalena, antes de Maria, mãe de Jesus, antes do próprio João que estava na cruz, antes de Maria Madalena, no outro dia, no domingo, com as mulheres irem lá levar incenso para Jesus, irmãos, os incensos celestiais, a adoração celestial já estava acontecendo, porque em primeiro lugar, acima de tudo, os céus reconheceram o sacrifício de Jesus, e ele se tornou o Cordeiro de Deus eterno, que trouxe a redenção, que trouxe a solução, não apenas para o pecado, mas para todos os problemas cósmicos que foram inventados por Satanás. Amém, meus irmãos? E aí continua, olha só, aí continua aqui a igreja, né? Aqueles que foram comprados, foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os pecadores agora redimidos são reis para Deus, são novas autoridades para Deus. Agora eles se juntam aos 24 anciãos e recebem coroas para reinar também, eu e vocês. Que boa notícia para o domingo. E aí, meus irmãos, verso 11, vi
E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, ou seja, toda a criação, tanto do celestial quanto da terra, e se houver vida em outro planeta, em outra galáxia, sei lá onde tem, os 4 seres viventes respondiam, ou seja, toda a criação respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esse é o resultado da obra de Cristo. Ele redime, ele traz salvação, ele vence o pecado, ele vence Satanás, ele vence o mal. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tirou o pecado da nossa vida. Por isso, no domingo, nós celebramos a Deus, porque na esfera celestial sempre é domingo. E a partir daqui, nós estamos nos preparando para viver o domingo eterno, porque a glória celestial é um domingo eterno. Sempre é dia do Senhor para os seres celestiais. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sempre, quando eu era criança, na igreja a gente cantava: sempre é Natal para mim, sempre é Natal para mim. A minha vida é uma festa sem fim, sempre é Natal para mim. Hoje eu na minha cabeça tem sempre é domingo para mim, sempre é domingo para mim. A minha vida é uma festa sem fim, porque sempre é domingo para mim, porque os seres celestiais inauguraram o domingo eterno. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Que bênção é o domingo, que bênção é o culto, que maravilha é o culto. Glória ao nome do Senhor. Amém. Vamos nos preparar para a ceia, meus irmãos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 cantamos. Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice agora, porque participar do pão e do cálice significa comer, ter parte na tua morte, comer o teu corpo, beber o teu sangue, porque quem come e bebe, come da vida eterna, da vida divina, e tem participação na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, morreu na cruz para salvar os nossos pecados, para nos salvar nossos pecados, para nos perdoar. Por isso nós cremos que nós somos justificados pela morte do nosso Senhor. E nós afirmamos que somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Como, meus irmãos? Beba no cálice em nome do nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela maravilhosa obra da salvação. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, damos graças pela ceia, pela mesa do Senhor, pela comunhão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podem sentar, louvamos a Deus por sua infinita graça. Vamos a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje dando graças por 5 anos de constituição, né, da nossa igreja, da Capela Missional. Foi no dia 16 de junho de 2017, no Corpus Christi, na quinta-feira, que nós fizemos a constituição da nossa igreja. E hoje nós celebramos, damos graças a Deus por esses 5 anos, para a glória de Deus, amém? Amém. Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, e para comemorar, meus irmãos, esses 5 anos, nós estamos dando graças, né, porque nós passamos por uma pandemia, nós passamos, né, por muitos problemas. E esse ano a gente precisou entregar o prédio onde nós estávamos, e hoje nós estamos cultuando, né, todos os domingos aqui no salão. A gente começou a cada 15 dias, esse mês já temos todos os domingos. Queremos todos os domingos, então, convidar os irmãos para participar, né, dos nossos cultos, sempre aos domingos às 10 da manhã. E também, né, Deus nos deu a graça de nos dar, né, dons para a igreja e para pregar o evangelho.
E a igreja sempre contou, né, sempre nomeou obreiros, sempre nomeou homens e mulheres que fizeram a obra acontecer. Desde os mártires, a igreja cresce dia após dia, desde os mártires. E o grande testemunho dos mártires, nós vamos ver isso durante o livro do Apocalipse, o nosso estudo. O Apocalipse é o livro dos mártires, né, o verdadeiro livro dos mártires. E desde os mártires antigos, né, a igreja é desafiada a vencer pela fé. E nós não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, negar nossa fé e também desonrar a memória dos mártires, aqueles que morreram por nossa fé. E hoje, no domingo, nós estamos aqui com toda a liberdade para cultuar e nós vamos nomear 2 obreiros hoje, pela graça de Deus. Mas antes eu quero convidar aqui, né, o William, cadê o William? O William precisa estar aqui. Convidar o William, que é o nosso presbítero ativo, né? Hoje nós temos 2 presbíteros de licença até o final do ano, né? E nós temos o William, que é o nosso presbítero, que é o presbítero que está na ativa. Fica aqui comigo, William. Pode ser aqui, pode ser aqui. Quero convidar o Giovanni, né? Pode ficar de pé um pouco, né, Giovanni? Pode ficar de pé, pode. Então, o Giovanni, fica aqui do lado do William. O Giovanni é o nosso Giovanni de me ajudar a consagrar os novos obreiros. O Giovanni que há muito tempo a gente trabalha junto. E quero convidar o pastor Daniel, né, que é enviado da Igreja Vintage, né, para também ficar aqui comigo. Fica aqui, Daniel, por favor, aqui, né, aqui na minha direita um pouquinho. Né. Pastor Daniel, ele é, como eu disse antes, ele é pastor, um dos pastores da Igreja Vintage. E nós, meus irmãos, escolhemos 2 nomes que acreditamos que o Senhor também nos abençoa, são dons da igreja e dons para a igreja, que é o meu irmão Valdir, né, que vai ser nomeado hoje como diácono da igreja. Valdir, vem à frente, por favor. Fica aqui na frente, por favor. Valdir, ele está conosco desde os primeiros cultos. Eu lembro que no primeiro ano do aniversário da capela, a gente teve um dia inteiro de leitura dos Salmos, né? O Valdir chegou cedo e foi um dos irmãos que não arredou o pé lá da leitura dos Salmos. Então o Valdir sempre está com a gente, é um obreiro fiel, é um obreiro, né, casado com a Jaque. Depois a Jaque vai vir aqui, né, receber o Valdir. Casado com a Jaque, é pai e avô. Então, um homem idôneo e que mora no meu coração inteiro. E nós temos a honra, Valdir, a alegria de te chamar para o trabalho da igreja, que já desempenha, mas hoje, né, nós vamos orar por ti para que tu desempenhe esse trabalho, recebendo a autoridade da igreja. Então, o nosso irmão Valdir vai ser nomeado diácono hoje. E depois do início, né, da primeira plantação, nós recebemos, né, o Jean. O Jean é um cara novo, ao contrário do Valdir, não é pai ainda, né, não é avô ainda, mas é um rapaz, é um menino abençoado. Menino não, né, um homem jovem, abençoado, que me dá muita alegria mesmo, em todos os sentidos. Casou com a Marcela o ano passado, Deus deu uma esposa abençoada, e que vocês que não convivem com o Jean não sabem como a Marcela fez bem com o Jean, e faz bem. É impressionante, o homem é um negócio impressionante, né? Então, mas o Jean é um osso abençoado, que dá muita alegria para a igreja. Veio, né, depois de um ano, né, da capela, está com a gente, sendo fiel e dando um bom testemunho de um bom cristão, bom irmão, bom servo e agora bom marido. Então,
o Jean vai ser nomeado um dos presbíteros da igreja hoje, né? Eu quero te convidar para vir à frente, Jean. E nós vamos orar, né, pelo Jean e pelo Valdir hoje. O Jean, então, vai ser nomeado nosso presbítero. Que alegria, né? Eu lembro, eu sempre me emociono. Hoje eu esqueci até esqueci que tinha que participar da ceia. Eu estava a Lídia, o Calvin, né? Não vai ter a ceia. E eu ali viajando, que ceia. Aí eu disse, eu sou pastor há muito tempo, a vida toda, mas sempre me emociono. Sempre emociono, sempre fico como uma criança, né? Assim, celebrando, festejando, sempre novidade, sempre estou emocionado. Eu estou muito emocionado hoje, meus irmãos, de trazer o Valdir e o Jean aqui para ordená-los ao ministério. Então, eu quero convidar o William, o Giovanni, o pastor Daniel para ficar na frente aqui, nós vamos orar, né? E eu peço que os irmãos dobrem os joelhos, né? O Jean e o Valdir. E eu quero convidar, então, a Jaque para ficar aqui de pé do lado do Valdir, e a Marcela para ficar de pé aqui do lado do Jean, porque eles vão precisar, né, da força, do vigor, do apoio, do incentivo de vocês. E a primeira pessoa que o Valdir vai servir é a Jaque. A primeira pessoa que o Jean vai servir é a Marcela. E se ele servir bem em casa, eles servirão bem a igreja. Mas eu tenho um recado antes, né, de orar, que eu quero ler um texto em Lucas capítulo 5, para dar suporte a essa ordenação. Lucas capítulo 5, convido a igreja para ficar em pé. Lucas capítulo 5 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jean e Valdir, não negue nunca a tua fé, Jean. Não negue nunca a tua fé, Valdir. Nunca use a palavra de Deus para teu próprio interesse, Jean. Nunca use a palavra de Deus para teu próprio interesse, Valdir. Nunca maltrate ou manche a noiva de Cristo. Nunca se rebele contra autoridades bíblicas, a não ser que estejam em pecados comprovados e com a autoridade da igreja. Jean, nunca traia a tua esposa. Valdir, nunca traia a tua esposa. Jean, seja fiel à missão e cumpre o ministério que Deus te dá. Valdir, seja fiel à missão e cumpre o ministério que Deus te dá. Repitam comigo, né, o Valdir e o Jean e toda a igreja, o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu-se no poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo
na vida eterna. Amém. Eu, Rogério Corrêa Nascimento, por quem foi colocado as mãos para a ordenação ao Sagrado Ministério, junto com o pastor Daniel, junto com o William, presbítero, junto com o Giovanni Diácono e junto com a igreja chamada pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho, para ser testemunha do Evangelho. Nós queremos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenar ao ministério do presbitério o Jean e ao diaconato o Valdir. Vamos orar a Deus, os irmãos põem as mãos sobre eles. Senhor Deus eterno, invocamos a autoridade apostólica, a autoridade da palavra, a autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo da igreja, para nomear nesse momento, ordenar nesse momento o Jean, nosso presbítero da igreja, e ordenar, nomear o Valdir como diácono da igreja. Nós te glorificamos, Senhor, o Senhor que chama, o Senhor que diz vinde, o Senhor que diz segue-me, o Senhor que concede dons aos homens, o Senhor que abençoa, o Senhor que unge, o Senhor que ordena. Ide. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós impomos as mãos sobre o Jean, nós impomos as mãos sobre o Valdir e ordenamos ao ministério, ao sagrado ministério, ao santo ministério, estes homens, para que eles glorifiquem o nome do Senhor, para que eles testemunhem o nome do Senhor e para que eles sejam luz de Deus nesse mundo de trevas e o nome do Senhor seja glorificado na vida deles e pela vida deles, e que eles façam tudo para a glória de Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A Marcela e a Jaque vão levantar respectivamente seus maridos. Amém. Glória a Deus. Amém. E recebam a bênção, dos colegas. Amém. Demos por encerrada então essa cerimônia. Muito obrigado, pastor Daniel, pela eu que agradeço o convite. Honrar a tua presença, a nossa cerimônia, e isso vai ficar marcado, lembrado no nosso coração. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a Ingrid, abençoe a Ana Luísa, que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa. Amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos encerrar nosso culto, agora. Mas depois do culto eu preciso de só 5 minutinhos com os irmãos antes da gente encerrar definitivamente, tá bom? 5 minutinhos depois que a gente der o nosso amém aqui. Meus irmãos, orem comigo a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos por este culto. Te louvamos, Senhor, pelo aniversário da nossa igreja. Te louvamos, Senhor, por esses 5 anos de constituição da nossa igreja. Te bendizemos, celebramos o teu nome, adoramos o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre cada um, sobre a semana de cada um. Livra-os do mal, livra-os do maligno, que a tua boa mão seja sobre todos. Que haja paz, que haja saúde, que haja prosperidade na casa de todos. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Amém.